descobrimos quem é o anticristo. Nesses tempos do Apocalipse, sentimos o hálito do anticristo em nossas vidas e muita gente quer saber quem ele é. Quem é esse homem, filho do demônio, que vai se sentar no trono de Pedro e acabar com a igreja visível? Muitos arriscaram palpites, mas Nossa Senhora nos disse quem é o anticristo. Isso aconteceu há quase 200 anos atrás, onde Nossa Senhora, quando apareceu em La Salette, nos fez essa revelação. Suas revelações continuam sendo incômodas ao clero, infelizmente, e por isso mesmo, pouco eles divulgam seu conteúdo. É uma infelicidade, porque são, assim, revelações cheias de conteúdo e exatamente para o tempo que nós estamos vivendo, que podem nos preparar exatamente para a vinda do Senhor. Primeiro o anticristo, depois a vinda do Senhor. O anticristo tem que aparecer, ele tem que vir, ele tem que cumprir as Escrituras, ele vai fazer o que está previsto lá, nas profecias de Nossa Senhora e de Jesus ao longo dos séculos, para então Jesus voltar, o Senhor voltar e finalmente o demônio ter sua cabeça esmagada por Nossa Senhora. Nossa Senhora critica firmemente o clero, os leigos, faz profecias sobre os nossos tempos e nos conta quem é o anticristo. Então ouça com bastante atenção, nós vamos chegar no anticristo, mas vamos falar, então numa sequência que ela vai nos levando até chegar no anticristo e passar por ele. Ela vai nos contar exatamente como é que tudo isso termina e como vai acontecer. Ela disse assim: os sacerdotes ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. Isso aqui é seríssimo. Olha, eu vou repetir. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. Ela está falando justamente do sacrifício da Eucaristia, do sacrifício de Jesus sobre o altar. Deus vai golpear o mundo de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Se deve esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, esses vão adquirir o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Ela está falando das ordens, das congregações religiosas, tanto masculinas como femininas. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Eles terão um grandíssimo poder sobre a natureza. Ai dos príncipes da igreja, que estarão tão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguardar sua autoridade e dominar com orgulho. É o que nós vemos, né? Eu digo que a gente lendo o Evangelho e você comparando o que Jesus fala ali para os fariseus, as atitudes dos fariseus e as críticas de Jesus a eles, nós temos gente aí que parece saída de uma máquina do tempo, parece fariseu, né, no clero. Só falta a roupa do fariseu, mas a atitude já tem. E assim, muitas vezes até pior, né? Jesus ainda falava lá atrás, você com certeza você pode ouvir o que eles falam, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Não siga o que eles fazem. O exemplo deles é péssimo, mas escute o que eles dizem e põe em prática. Hoje em dia já está difícil de falar isso também, né? Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda ordem e toda justiça serão calcados aos pés, claro, porque essa é a nova ordem mundial que ela está profetizando. Acabam todos os poderes civis,
acaba o poder da igreja, que já está no final, e aí então vem o anticristo, com a nova ordem mundial, com a nova era, que é a sua religião, e domina tudo e todos pelo medo e pela força. Os direitos já eram, nós estamos vendo esse ano eles rodarem pelo ralo, né? Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria, sem amor pela família. Você acompanha telejornais, você está vendo já isso acontecer em países do mundo aí, desse jeito aqui. Vai ficar pior, vai se expandir mais. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida, sem poder abreviar seus dias. Mas nem ele, nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Atentaram contra a vida do João Paulo II e não puderam abreviar a vida dele e nem a vida do seu sucessor, no caso, o Bento XVI. Eu não tenho dúvidas que já tentaram isso também com ele. Não tenho dúvidas. Essa aí é minha opinião, e tem direito à opinião, né? Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consiste em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vícios, toda espécie de ismos, né? Comunismo, tudo mais. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Inclusive hoje nós tivemos um tremor de terra perto da Bahia, mas só que foi no mar, aí longe, né? Mas se tivesse sido um pouco mais perto, teria sim causado bastante prejuízo. Crer-se-á que tudo está perdido, só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito, suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá a minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da igreja de Jesus e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra se tornará como um deserto. Ela vai completar já ali na frente. A gente que estuda aqui os 3 dias de escuridão vê isso muito presente, vê aí um prenúncio dos 3 dias de escuridão. Haverá guerras até a última guerra, que será movida pelos 10 reis do anticristo, cujo objetivo será o mesmo, e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo, nós já passamos por ela. Não se pensará em outra coisa senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Nós estamos nessa fazinha final, né? Dessa parte. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas até que atinjam a plenitude da idade. Nosso Senhor estará conosco, que somos fiéis a Jesus, a ela, a verdadeira igreja, até o final. Tremei, ó terra, vós que fizestes profissão de servir a Jesus, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vos entregará a seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e de seus demônios. Durante esse tempo, nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem, que terá comunicação com a velha serpente, e o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Juntou então, né? Pai, bispo, e a mãe, justamente tendo filho do demônio. Ao nascer, vomitará blasfêmias e terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado, dará gritos aterrorizadores, fará prodígios, se alimentará só de impurezas. Terá irmãos que, embora não sejam como ele, outros demônios encarnados, serão filhos do mal. As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua não projetará, senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra que engolirão montanhas e cidades. Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo. Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares, e assim confundirão muitos, a grande maioria. E os homens se perverterão cada vez mais.
Deus tomará sob seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte, todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Vou fazer um parênteses aqui. Tem uma emissora aí que adora falar que na China as pessoas não conhecem o evangelho. Não é verdade. Lá a Bíblia também era o livro mais vendido do mundo, até que foi proibida pelo governo. Foi caçada e agora só pode vender a Bíblia comunista. Mas era também a Bíblia mais vendida do país ali, o livro mais lido. Eu dirijo um premente apelo à terra, apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus, apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que eu os conduza a meu divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, que vivem do meu espírito. Enfim, eu apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nesses dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus. Combatei, filhos da luz, pequeno grupo, que isto vedes, porque aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo entrará na consternação. Mas eis que Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus, pregarão com a força de Deus, os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas então serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Ai dos habitantes da terra! Haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas. Haverá chuvas feitas de saraivadas, espantosas de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares, os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos, Roma pagã desaparecerá, o fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o abismo se abre. Eis o rei dos reis das trevas, eis a besta com seus súditos, dizendo ser o salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo, cairá. E a terra, que durante 3 dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso para sempre com todos os seus nos despenhadeiros eternos do inferno. Então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Então, os 3 dias de escuridão, como eu tinha dito no início, ela está anunciando aqui também, Nossa Senhora. Agora termina então a parte dela, comentando brevemente para terminar. É chegado o tempo de cada católico da verdadeira igreja assumir o papel que lhe cabe na história da salvação do mundo. Nossa Senhora nos chama a sermos apóstolos dos últimos tempos, fiéis discípulos de Jesus. Nós precisamos assumir a nossa postura a partir de hoje. Nós precisamos daqui em diante dar testemunho de Jesus, da nossa fé e das nossas convicções, doa quem doer. Não importa que os hereges, apóstatas, cismáticos não gostem e nos persigam, nos contradigam, nos caluniem, dizendo toda sorte de mentiras. Nós precisamos dar testemunho da verdade sempre. Nós somos a verdadeira igreja de 2000 anos, fiéis a Jesus, fiéis ao Papa Bento XVI, que é o último Papa escolhido por Deus,
Aquele que não reconhece Bento XVI como único Papa, ele é herege, cismático, está excomungado da verdadeira igreja, essa pessoa está condenada ao inferno. Aquele que não reconhece que o nosso Papa, que o Papa verdadeiro é Bento XVI, o Papa que foi escolhido pelo céu, por Jesus, pelo Espírito Santo, essa pessoa está em heresia profunda, condenada ao inferno, está excomungada automaticamente da nossa igreja católica apostólica romana de 2000 anos. Como apóstolos dos últimos tempos da verdadeira igreja de 2000 anos, nós a fortaleceremos nas nossas casas, na igreja doméstica, rezando, batizando, comungando espiritualmente, abençoando, defendendo a palavra de Deus e denunciando os falsos profetas hereges, amigos do anticristo. O tempo corre, Jesus está às portas, assuma sua fé agora, dê testemunho dele e combata os hereges com a espada da verdade. Nossa Senhora conta com cada um de nós, seu pequeno exército. Agora não há mais caminho fácil, agora não há mais caminho confortável. Ser cristão, ser católico nunca foi confortável. Se passou essa falsa sensação de conforto, mas isso não existe. Daqui para frente é guerra contra os amigos do anticristo. E os amigos do anticristo são inimigos de Cristo, inimigos da verdadeira igreja, nossos inimigos, na verdade, pessoais.